pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu nome é Pastor Rodrigo, pastor, servo do Senhor Jesus Cristo, aqui nessa rua, e queremos anunciar o Evangelho de Deus para você, aquilo que está escrito aqui em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra é do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que desceu da sua glória e se revestindo dessa humanidade. Ele irá cumprir toda a lei de Deus, ele irá cumprir todos os requisitos que Deus requeria do homem, o homem não poderia cumprir por causa do pecado. Jesus Cristo, ele é santo, e ele, se fazendo carne, ele agora se torna um sacrifício perfeito em nosso lugar. Ele toma a cruz que era nossa, ele toma para si e leva até o final, e ali ele entrega a sua vida, obediente a Deus, obediente à lei, obediente à santidade de Deus. Ele entrega a sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscita para dar vida àquele que crer na obra da cruz. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos onde nós olharmos, nós não temos motivo nem para festejar, nem para se alegrar. A humanidade está gemendo, a humanidade está sofrendo, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, assassinatos, violência. Isso tudo é fruto do pecado, isso tudo é consequência do pecado do homem, do primeiro homem chamado Adão e Eva, do primeiro homem que transgrediu a obediência para o Deus. E assim, meus amados irmãos, ele comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado ele entra na humanidade. E isso que nós vemos agora, tudo isso, meus amados irmãos, que os seus olhos podem contemplar, tudo de ruim que está acontecendo na face da terra, isso é consequência do pecado. Mas Jesus Cristo, ele se revestiu dessa humanidade, ele foi na contramão do sistema, ele veio aqui para obedecer ao Senhor Jesus. Ele veio aqui, meus amados irmãos, para pagar o alto preço. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E assim, agora, se você olhar para a obra da cruz do Calvário, nós podemos receber a salvação em Cristo Jesus. Nós podemos receber a remissão dos nossos pecados. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho de Deus. Meus amados irmãos, o pecado, ele nos transgride, o pecado nos faz transgressor, o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, meu amado irmão, nós podemos se achegar à presença de Deus, nós podemos chegar à comunhão com o Senhor. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu amado irmão e minha amada irmã, Deus não enviou uma religião, Deus não enviou um dogma, Deus não enviou um homem, Deus enviou, foi o seu próprio Filho unigênito do Pai, para morrer naquela cruz, para derramar o seu sangue, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Não importa o que nós cometemos, não importa o que estamos fazendo, mas se hoje reconhecermos Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa vida,
A nossa alma, ela é perdoada em Cristo. E nós recebemos a herança da salvação em Cristo Jesus. O primeiro homem transgrediu no jardim do Éden, mas Jesus Cristo, ele foi obediente na hora da tentação. Ele não cedeu para o diabo, ele não cedeu às artimanhas do inimigo, mas ele venceu pela palavra, ele venceu pela palavra. O diabo ofereceu a ele tudo nesse mundo. O diabo disse para ele: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus, ele disse: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a ele se prostrarás. Olha o que o diabo está oferecendo para você, meu querido. O diabo está oferecendo para você riquezas momentâneas. O diabo está oferecendo para você poder momentâneo. O diabo está oferecendo para você a mentira dele. Mas a Bíblia diz por boca de Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Existe uma eternidade, meu amado irmão, minha amada irmã, e esta eternidade, ela é decidida aqui em vida. Se você reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, após a sua ida, a sua partida deste mundo para outra, você vai direto para o céu, você vai direto para as mansões celestiais, para a presença de Deus. Mas se você não reconhecer Jesus Cristo, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que há um inferno esperado, há um inferno onde a ira de Deus se manifestará. E ali, meus amados irmãos, o diabo já está condenado. O anticristo que se manifestará nessa terra, ele já está condenado. O falso profeta, ele já está condenado. Mas infelizmente, meus amados irmãos, por causa do pecado, o homem ganhou o direito de ir para lá. É por isso que Deus enviou o seu Filho, chamado Jesus Cristo, para pagar o alto preço. E é o amor de Deus revelado, é a pessoa de Jesus, dizendo para você: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança, recebei a salvação. É o ano aceitável do Senhor. A salvação é pela graça, não é paga. É a salvação, meu amado irmão, minha amada irmã, ela não é paga pelo dinheiro, ela não é paga pelo carro que você tem. Não, meu amado irmão, ela é recebida através de um coração arrependido, de um coração aberto para Jesus. Jesus quer salvar a sua alma, meu irmão. Jesus quer salvar a sua vida. Jesus quer salvar a sua família. Talvez você está dizendo: eu não faço mal nenhum. Talvez você está dizendo: eu não cometo erro nenhum. Mas eu digo, você, não é a questão de você cometer ou eu cometer. É a questão que já nascemos com uma natureza pecaminosa. A natureza de Adão e Eva. A natureza que foi herdada do jardim do Éden, uma natureza corrompida, uma natureza que desagrada a Deus. Mas Jesus Cristo, quando ele veio, meu amado irmão, e ele se entrega naquela cruz e ele ressuscita, ele garante para nós uma nova vida. Ele garante para nós um novo nascimento. É o Espírito Santo que provoca em nós um novo nascimento. E recebemos a natureza de Cristo. E somos aceitos de novo na presença de Deus, através de Jesus Cristo. Você está entendendo, meu amado irmão, minha amada irmã? É necessário você crer na palavra de Deus. É necessário você crer na obra do Senhor. É necessário você olhar para vários túmulos aí nesta terra. Mas se você olhar para Jerusalém, está escrito lá: ele não está aqui, ele já ressuscitou, meu amado irmão. Ele está sentado à direita do Pai e ele vai voltar. Ele vai voltar para levar a igreja do Senhor. Ele vai voltar para levar o povo lavado e remido com seu sangue. Deus não quer que você venha se perder. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus quer que você alcance o céu. Deus quer que você alcance a salvação. Por isso ele enviou o seu Filho chamado Jesus, para que você entenda que ele é o único caminho, que ele é a única verdade, que ele é a única vida. O caminho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Aleluia. E o caminho
é uma pessoa, e o nome dele é Jesus. É ele, meus amados irmãos. Ele está sentado à direita do Pai. Breve, breve, ele vai brotar nas nuvens. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que a trombeta soará. A trombeta vai tocar. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que dada a palavra de ordem e voz de arcanjo, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos. E encontraremos com o Senhor nos ares. O arrebatamento será em secreto. O arrebatamento da igreja será no milésimo de segundo. A Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. O arrebatamento vai acontecer. Na hora do arrebatamento não vai ter tempo de arrependimento. Na hora do arrebatamento não vai ter tempo de pedir perdão. Na hora do arrebatamento não vai ter tempo de você oferecer perdão. É tempo agora de se arrepender dos nossos pecados e se voltar para Jesus Cristo. A obra da carne está sendo ovacionada. A obra da carne está sendo aplaudida, ofendendo a santidade de Deus. E isso não vai ficar barato para o Senhor. A ira de Deus vai se acender nesta terra. Haverá grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Haverá a ira de Deus se manifestando após o arrebatamento da igreja. O anticristo se manifestará e perseguirá todos aqueles que ficarem nesta terra. Meus amados irmãos, Jesus Cristo está oferecendo o verdadeiro Jesus, está oferecendo o céu dos céus, está oferecendo o terceiro céu para você. As boas novas estão sendo pregadas, o Evangelho de Cristo. Aceite a Jesus como teu Salvador. Aceite a Jesus como teu Salvador no seu coração. Creia nele, se arrependa dos seus pecados. E se comprometa com Jesus. Se comprometa com a palavra de Deus. Jesus, ele te ama, meu querido. Jesus, ele te ama, minha irmã. Jesus está contemplando o seu choro, meu irmão e minha irmã. Ontem mesmo eu me deparei com uma mãe chorando, com seu filho nas drogas, com seu filho nos vícios das drogas, com seu filho, meus amados irmãos, entregue ao diabo. Mas nós declaramos para elas, minha irmã, Jesus pode salvar o seu filho. Jesus pode libertar o seu filho. Jesus pode libertar também, minha irmã, sua filha. Não importa o que está sob domínio dele. O que importa é que Jesus venceu tudo lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo venceu qualquer algo que esteja debaixo do sol. Jesus Cristo, ele pode libertar. Jesus Cristo, ele pode salvar. Jesus Cristo, ele pode transformar. Se volte para Jesus nesta hora. Se volte para Jesus nesta hora. É tempo de voltar para Cristo. É tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de olhar para os céus e aguardar o Filho de Deus. Buscar o Senhor Jesus enquanto é tempo. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Haverá tempo que você não vai procurar uma igreja e você não vai encontrar. Você vai procurar um líder espiritual, você não vai encontrar. Mas haverá tempo que você vai procurar o Espírito Santo e você não vai achar. Porque nós vamos estar no céu. Nós vamos estar na glória. Como foi a promessa, não porque eu estou dizendo, mas porque é a promessa de Deus. É porque Jesus falou que ele ia para o Pai preparar o lugar, mas voltaria para que nós estivéssemos com ele e ele conosco. Jesus vai voltar, meu amado irmão. O anjo anunciou para os discípulos, olhando Jesus subindo. Varões galileus, por que estáis atônitos? Do mesmo modo que o vistes ir, do mesmo modo ele vai voltar.
Ele vai pairar nessas nuvens, vai chamar a sua igreja. Por isso, meu amado irmão, o pecado, ele afasta nós de Deus. O pecado, ele coloca nós debaixo de uma condenação. O pecado nos condena a nossa alma. Mas, meu amado irmão, hoje você está aprendendo, você está ouvindo que através de Jesus Cristo, a justiça de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós somos aceitos de novo na presença de Deus. O nosso nome é escrito no livro da vida. Não importa se você é jovem, não importa se você é adolescente, não importa se você é casado ou não casado. Eu digo para você, você tem uma alma valiosa. Você tem uma alma valiosa e o diabo está disputando, querendo destruir a sua vida, tentando te enganar de qualquer maneira. Mas eu digo a você, Jesus é a verdade que destrói a mentira do diabo. Se volte para Jesus Cristo enquanto é tempo. Aleluia! Meus amados irmãos, pensa comigo, nós somos pecadores, nós somos inferiores, nós somos pequenos, mas pensa comigo, tenta imaginar o tamanho do seu Deus, pensa imaginar os atributos de Deus, a sua justiça, a sua santidade, e imagine esse Deus santo, onde Abacuque escreve que os seus olhos não podem contemplar o mal. Ele olhando para esta terra e vê a condição da humanidade sem o Filho de Deus. Olha como é que Deus está se entristecendo nesta terra. Por isso, meus amados irmãos, Jesus Cristo é o amor de Deus revelado. Jesus Cristo é o amor de Deus revelado para conosco. Há 2000 anos atrás ele veio, ele se fez carne. E do mesmo modo que ele subiu com o corpo, foi glorificado na terra, lá no céu, ele voltará, meu amado irmão, e fará a igreja do Senhor, a igreja dele triunfar, em nome de Jesus. Receba essa palavra nesta tarde. Jesus Cristo, ele te ama. Jesus Cristo padeceu por você. Eu ganhei a minha tia na última semana dela partir. A minha tia era presa à religião. A minha tia, meu amado irmão, minha amada irmã, ela era presa nas suas convicções. Ela adorava aos deuses de escultura. Mas isso não pôde, meu amado irmão, trazer alegria para ela, nem salvação para ela. Mas na última hora, ela reconheceu Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E assim, meus amados irmãos, ela foi salva através da obra de Jesus. E você também, meu amado irmão, pode ser salva nesta tarde. Você pode ser salvo nesta tarde. Como é que eu faço isso, pastor? Você agora inclinando a sua cabeça onde você estiver. E você, meu amado irmão, se arrependendo dos seus pecados e confessando os seus pecados para Jesus Cristo. E assim, meu querido, você crendo que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E assim aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Renuncia hoje esta vida de pecados. Renuncia hoje esta vida que agride a santidade de Deus. E viva uma nova vida através de Cristo Jesus. Receba a salvação através de Cristo Jesus. Aonde você estiver, receba aí a tua salvação. A nossa igreja está aqui, pregando o Evangelho de Cristo. A nossa igreja está aqui na Rua Marajó, lote 34, quadra 37, anunciando o Evangelho. Estamos ali para receber você. Estamos ali para receber você, em nome de Jesus. E através ali daquela obra, você aprender a adorar a Jesus. Você aprender mais de Jesus Cristo. Você aprender a buscar e se comprometer a Jesus Cristo. E aguardar a volta do Senhor. Amém? Estamos ali, meus amados irmãos.
aguardando a cada um de vocês. Não se engane com este mundo. Não entre na terra das aparências, porque este mundo é um labirinto, que aonde você entrar, você não consegue mais voltar. Mas eu digo, o Espírito Santo de Deus, através do Evangelho de Cristo, traz você de volta. Não importa o que está acontecendo. O que importa é que o acontecer de Deus vai acontecer na sua vida. Amém, meus irmãos? Fiquem com esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Estamos aqui com a Assembleia de Deus Ministério Giovanni Si, filial Olavo Bilac. A nossa sede fica em Gramacho. Estamos também em Juiz de Fora, Minas Gerais, anunciando o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo te chama ao arrependimento, em nome do Senhor e Salvador. Que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor abençoe seu lar, a sua casa, o seu casamento, seus filhos. Se você tem um parente que está viajando, nós declaramos a proteção de Deus, em nome de Jesus. Senhor, livra-nos do mal. Guarda cada família aqui representada, cada ouvinte da palavra de Deus. Que a obra do Senhor alcance seus corações. Que aquele que está sendo oprimido pelo diabo seja liberto nesta hora. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe cada casa, cada lar, meu Deus. Que a mão do Senhor Jesus Cristo, que é manifestada a graça de Deus, se manifeste agora em nome do Senhor Jesus. Que haja agora uma obra espiritual pelo Espírito Santo no seu coração. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Não é por muito falar. Deixamos agora o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Estamos ali na terça-feira, estudo da palavra. Quinta-feira, culto de libertação e quebra de maldição. Estamos ali às 19 horas e aguardamos você e sua família. Vocês serão bem recebidos na casa de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela audiência, por dar ouvido à mensagem e o Evangelho de Cristo. Que ela seja uma semente no seu coração e que faça germinar 100 por 1, e que essa terra seja fértil e gere muitos frutos de salvação e de bênção sobre a tua vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. E nós agradecemos essa grande oportunidade. Deus nos abençoe. Que a graça e o amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo aquele que ama e aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda a igreja digam... Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.